Bom dia, boa tarde, boa noite, você meu amigo, você meu colega, você meu aluno, bem-vindo a mais uma aula do Direito Administrativo. Hoje vamos dar continuidade a essa grande aula do Direito Administrativo falando sobre serviços públicos. Serviços públicos cai e despenca, certo? Em provas de concurso. Porque tem algumas coisas que eles deixam pra gente se confundir, até mesmo com palavras e conceitos. Mas a gente não vai deixar isso acontecer. Para quem não assistiu minhas aulas ainda, deixo todos os links abaixo, certo? Na descrição, para que você possa acompanhar por assunto. Também já até apresentei na aula passada essa interatividade para quem assiste minhas aulas pelo computador, pois na barrinha você vai ver menus onde você clicando já vai direto para o assunto da aula que está sendo dada. Caso também, logo de início, deixo aqui por cima, deixo aqui por cima o link para vocês clicar e logo para o começo dessa aula, tá bom? Porque aqui eu deixo mais como agradecimentos, e quanto a isso quero agradecer as visualizações de vocês. Continue assistindo porque é uma melhoria. A gente está vendo que na verdade as pessoas, o povo brasileiro, ele tá vendo coisa assim desnecessária, demais. Vai ver aquelas visualizações, que despenca em visualizações, são justamente aquelas coisas que não influencia em nada para a sua vida. Quanto a isso, estamos aqui trabalhando, multiplicando esse conhecimento para ser alguma coisa melhor, ganhar um trocadinho melhor e ter essa carreira estável no serviço público, ok? Hoje vamos trabalhar serviços públicos. Quanto a isso, temos como introdução algumas características. Também deixo 3 características para vocês se familiarizar logo com o assunto que vamos passar a ter hoje, pois trabalharemos também sobre os princípios logo após essa característica geral dos serviços públicos. A primeira característica seria quanto ao substrato material. Substrato material é o que você consegue visualizar, tocar, que justamente como sinônimos temos ao tangível, ok? O palpável, é o que traz comodidade e melhoria para a coletividade. Essa já seria como uma característica inicial para a gente ter uma noção dos serviços públicos. Segundo ponto seria quanto ao seu elemento, ok? Quanto ao seu elemento formal. O seu elemento formal é dizer que ele é prestado pelo regime jurídico de direito público, ok? Esse seria o aspecto formal, elemento formal. Terceiro ponto é sobre os elementos subjetivos. Os elementos subjetivos são aqueles prestados pelo Estado, direta ou indiretamente, ok? Bem, fica claro, essas 3 características para a gente ter uma noção ampla já, vendo assim de cima aquele serviço público e vamos que vamos. Bem, uma atenção que eu deixo bem clara é a diferença de um serviço público e obra pública. Não é a mesma coisa, fique bem claro, não é a mesma coisa. Obra pública, serviço público. São 2 palavrinhas que vão deixar mesmo assim confuso na hora de fazer aquela questãozinha que está precisando para marcar aquele ponto lá na sua prova. Bem, fazer aqui a diferença sobre serviço público e obra pública. Serviço público e obra pública. Vamos lá tirar agora as diferenças, o que há em uma e não em outra. Uma característica muito importante para o serviço público é dizer que ele tem a sua amplitude, é amplo. Vamos dizer assim, um elemento como ampliativo, ok? Segundo ponto seria dizer que ele é dinâmico.
dinâmico. Esse dinâmico se traduz por um serviço que ele não para, ok? Sempre tem que estar em continuidade, como um dos princípios já visto por nós. E terceiro eu deixo como o que já foi dito agora na introdução. É um prestado, né, por regime jurídico de direito público. Ok? Regime jurídico de direito público. São essas, né, características basilares do serviço público. Ampliativo, né, para todo mundo. Dinâmico, não para. Regime jurídico de direito público. Tá bom? Então, vamos ver em quais aspectos se torna diferente a obra pública. A obra pública, ela já diferente do dinâmico, né, a gente pode dizer aqui que é estático. Outro aspecto seria dizer que não seria mais ampliativo, e sim restritivo. Pessoal, quando eu digo restritivo, quer dizer que há o poder de polícia. E esse poder de polícia, como, né, uma associação, ele é BAD. B-A-D. Só para vocês, né, marca aí, ó. B-A-D. Bad. Ou bad, né? Mas isso para definir que quando eu falo poder de polícia, estou aos bens, atividades e direitos. Poder de polícia. Então, quanto à obra pública, nós temos estático, temos restritivo, onde há o poder de polícia agindo em bens, atividades e direito, tá bom? E também temos como o contrário do regime jurídico de direito público, né, a atividade econômica. Eu digo atividade econômica justamente porque já é prestado pelo regime jurídico de direito privado, diferente do serviço público, que é prestado pelo regime jurídico de direito público. Bem entendido? Bem, pessoal, isso daqui já deixa, né, aquela diferença de obra pública, serviço público, para que a gente tenha uma noção melhor sobre essas atividades. Então, vamos partir para uma lei, certo? Onde trabalha justamente o serviço público e começando, né, como já havíamos começado outras matérias, pelo princípio, os princípios do serviço público. Os princípios do serviço público está na Lei 8987 de 95, certo? Daí há um embasamento para você, né, dar uma olhada melhor, mais aprofundada, porque a gente vai dar fazer um resumo, né, desses princípios, tá bom? Abordado por esta lei. Pessoal, quanto aos princípios, vamos explorar, né, esses princípios específicos da Lei 8987 de 95, que é a lei que trata desses serviços públicos. E o primeiro princípio que nós temos seria o princípio da adequação, ok? Falar de adequação é ter como sinônimo adaptabilidade. O que seria? Adaptabilidade é ser o mutável, certo? É quando a administração ela tenta se adequar, adaptando melhorias para o seu particular, né, para o administrado, ok? Pois vocês lembram, né, muito bem aí, ou quem não viu ainda, pode até ver, porque tem pessoas novas, né, claro, aí, que talvez não tenham visto ainda o celular enorme, né, aquele celular monstro que é usado até mesmo em certos momentos para se defender, né, que é como uma arma, né, pegar aquilo e jogar na cabeça de um. É o seguinte, essa mudança, né, que trouxe, se adequando, justamente seguindo o avanço da tecnologia. Isso faz com que tenhamos, né, esse princípio concretizado, que é o princípio da adequação. Próximo princípio é a modicidade. Princípio da modicidade. Princípio da modicidade de tarifas. Isso é dizer que a administração ela tem que se adequar a um menor preço possível. Mas falando de modicidade, é diferente de gratuidade, tá bom?
esse princípio ele gera uma menor tarifa, até mesmo na prática, né, vemos muito bem que só aumentam, né, os preços de luz, de água e aí vai. Próximo princípio seria a universalidade. Ter esse princípio como universal, como regra, seria essa que deve atingir para todos. Mas, novamente digo, na prática não vemos isso, pois várias partes, vários municípios, né, estados do nosso Brasil têm um acesso totalmente limitado, infelizmente. Daí já pulamos para um outro princípio que seria o princípio da forma polida, ok? Pessoal, todos esses princípios eles estão lá na lei 8987 de 95. Então é o seguinte, já temos adequação, modicidade de tarifas, universalidade, forma polida. Essa forma polida, pessoal, vocês, né? A melhor forma de... já tá, o nome mesmo já se explica, né? Mas já pensou você, né, indo a um banco, né, indo a um serviço público qualquer, a primeira frase que você encontra lá de bom dia para você é desacato, né, do Código Penal, que vai dar para você uma punição tal se você descumprir determinado preceito. É isso, tá vendo aí como é uma forma polida, né, de dar um bom dia para uma pessoa? É assim que funciona. Bem, pessoal, forma polida, né, falamos agora. Então vamos fazer agora, prosseguindo, o princípio da continuidade. Os serviços públicos, eles devem ser de uma forma, né, que não se interrompa no tempo. Isso a gente pode deixar como uma regra. O princípio da continuidade, ele gera a ininterrupção, né, do serviço público, tá bom? Mas a gente se pergunta, há exceção para isso? Sim, há exceções. E vamos ver agora um pouquinho dessas exceções para que a gente, né, não chegue dizendo que sempre deve ser ininterrupto e assim vai. Nós temos 3 formas que pode ser tirada como exceção para esse princípio da continuidade. Vamos lá separá-las. Primeira seria em situações emergenciais, ok? Emergenciais. Segunda, adaptabilidade. Adaptabilidade ou melhorias, né, que é justamente no momento que se deve, né, fazer essas mudanças, né, de acordo com as tecnologias, daí então uma interrupção desse serviço público para que se adeque justamente às novas tecnologias. Bom, o terceiro seria falar sobre inadimplência, ok? Inadimplência. A inadimplência é o não pagamento, ok? Mas lembremos que inadimplente, né, que esse sujeito inadimplente, o que não pagou, para ele deve haver 2 características muito importantes para dar continuidade a essa cobrança, essa exigibilidade. A primeira delas seria um aviso prévio, ok? Para a inadimplência deve haver a situação de aviso prévio. A segunda dela seria uma análise, ok? Essa análise quanto ao interesse da coletividade. Imaginemos cortar a luz de um hospital, né? Ou seja, há esse prévio aviso e depois há essa análise, ok? Do interesse da coletividade. Seria até mesmo desconfortante, né? Já pensou o tanto de pessoas lá dentro do hospital e pagar justamente por conta de uma inadimplência, né, desse estabelecimento. Bem, pessoal, show de bola. Daí temos como os princípios iniciais agora a adequação, modicidade de tarifas, universalidade, forma polida e continuidade do serviço público. Sabendo que para essa continuidade há algumas exceções, né? Exceções em situações emergenciais,
para adaptabilidade ou melhorias e também para inadimplência, né, como seria o não pagamento, tá bom? Daí então, vamos passar para um outro tópico que seria separá-los, né, classificá-los, ok? De uma forma que possamos aprofundar mais ainda o assunto. Então vamos para classificação de serviços públicos. A classificação de serviço público faz com que separemos para quem está sendo direcionado o serviço público. Daí então dizer que pode ser uti singuli, ok? Como a gente tira uti singuli, né, para o individual, uti singuli, individual. Pessoal, e como identificar, né? Porque esse individual é justamente como a administração consegue identificar quantos e quais são os indivíduos, ok? Para quem está sendo prestado determinado serviço público. E uma das formas de ser identificado seria por taxa, ok? Taxa ou tarifa, ok? Taxa ou tarifa. Para quem está vendo, né, sobre tributos também, lembremos que taxa é uma espécie tributária, tá bom? Bem, a outra forma, né, de ser identificado para quem está sendo direcionado ao serviço público é através do uti universi, ok? Esse uti universi é dizer sobre o coletivo. Ó, falando de uti universi ou coletivo, lembramos que essa parte faz com que não haja uma individualização, não tem como ser identificado o indivíduo, certo? É para toda a coletividade. E como exemplo temos a limpeza pública, né? A iluminação pública também é caracterizado como uti universi. Essas são formas que a gente consegue visualizar através de impostos, ok? Esses impostos, né, gerados para toda a coletividade, faz com que renumere toda essa coletividade e sendo classificada como uti singuli. Pessoal, eu vou querer agora dar uma complicaçãozinha para vocês, aprofundando mais o nosso assunto sobre serviços públicos. Bom, para classificar melhor o serviço público, vamos identificar como serviço público exclusivo indelegável. Essa palavra, né, dizer que é um serviço público exclusivo indelegável, é dizer que o serviço só é prestado pelo Estado, ok? Serviço público exclusivo indelegável é dizer que só o Estado pode prestar determinado serviço público, ok? Então, daí temos serviço público exclusivo delegável. Bom, indelegável só o Estado. Já delegável seria o particular, assim também como o Estado. Exemplos disso, né, que nós temos como delegável seria a água, né, serviço de água, luz e telefonia. Para a gente complicar e aprofundar um pouquinho mais, temos serviço público exclusivo de delegação obrigatória. Serviço público exclusivo de delegação obrigatória. Bem, no Brasil nós temos duas atividades, né, dois serviços prestados, né, pelo particular, que é o rádio e televisão. Esses são os exemplos que eu considero únicos, né, do serviço público exclusivo de delegação obrigatória. Essa palavra delegação, ela está ligada ao poder, né, de concessão, ou seja, há uma concessão para o particular exercer determinado serviço público e exclusivo. Do contrário, né, do serviço público exclusivo de delegação obrigatória, temos o serviço público não exclusivo. O serviço público não exclusivo, ele está ligado a uma palavrinha que a banca às vezes gosta de colocar só para confundir, que é o que? Utilidade pública. Eu vou até anotar para que vocês tenham aí anotado.
utilidade pública. Essa utilidade pública está associado aos serviços de escola, de saúde e previdência. Ou seja, escola, quando eu digo educação, saúde e previdência. São serviços em que o particular ele pode começa a exercer sem nenhuma concessão. Aí cabe à administração futuramente fiscalizá-la, mas não há essa obrigatoriedade de delegação, tá bom? Bem, pessoal, pela classificação, serviço público exclusivo indelegável, serviço público exclusivo delegável, serviço público exclusivo de delegação obrigatória, serviço público não exclusivo. Fez um maranhado aí na cabeça de vocês, de palavras, na qual vai ficar realmente aonde vocês vão ter que clicar, voltar aí o vídeo, prestar bem atenção e anotar no seu caderninho, ok? Porque todos esses às vezes caem na prova justamente como uma forma só de fazer uma confusão na cabeça. Os três primeiros, serviço público exclusivo indelegável, o delegável e o exclusivo de delegação obrigatória, todos esses três, este e este, todos os três têm uma titularidade do Estado. Daí, outra característica que nós podemos dizer é que eles são serviços públicos próprios, ok? Diferente deste, que seria um serviço impróprio. Por que impróprio? Impróprio porque não há a titularidade, ou seja, para os três primeiros vemos que há uma titularidade do Estado e no outro não há titularidade. Isso eu acho que de grande importância para a gente poder aprofundar mais o nosso conhecimento sobre serviço público. Eu vou dizer para você por que é importante você se inscrever nesse canal. Sempre que houver uma nova aula, vai aparecer no seu celular. Neno Multiplicando Conhecimentos postou mais uma aula. Daí você clica, assiste, compartilha e debatemos aqui juntos sobre essas dúvidas que há no direito administrativo, assim como nos outros direitos que vamos ver futuramente. Bem, galera, fico por aqui. Um beijo, um abraço aí pra galera. Valeu, fui!